12 espias são enviados por Moisés para fazer o reconhecimento da terra prometida. Mas, infelizmente, 10 voltam com um relatório negativo e somente 2 voltam com um relatório positivo. E eu separei nada mais e nada menos que 10 lições sobre essa passagem tremenda e edificante. Leia a passagem que está escrito lá no livro de Números, capítulo de número 13 e capítulo de número 14. E confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida, já que aqui a ideia é não perder tempo e ir direto ao assunto. Nós vamos mergulhar e espiar as 10 lições. Primeira lição: Deus não mentiu, a terra existe. Irmãos, até os 10 espias que estavam desanimados concordaram que Deus havia falado era verdadeiro. No versículo 27 do capítulo 13, eles retornaram dizendo o seguinte: fomos até a terra que você nos enviou, falando com Moisés, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. E o fruto dela é esse aqui. Amém? Ninguém tinha dúvida, irmãos, que aquilo que Deus tinha falado era verdade. A terra existe. O céu, irmãos, também existe. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. E o desejo de Jesus é que um dia estejamos com Ele. Por isso que Ele disse lá em João 14:3, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, anote aí, esteja você e eu também. O céu é real. Olha o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios 5:1, sabemos que se a nossa casa terrestre, amém, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos de homem, eterna nos céus. Então, porfiai por entrar pela porta estreita, porque o céu é real. Segunda lição: Deus te faz ver possibilidades onde todo mundo viu dificuldade. O propósito de Deus, irmãos, ao enviar os 12 espias, não era para que eles olhassem para dificuldades existentes ali naquele lugar, mas sim para que eles contemplassem a beleza, a formosura, a fartura que aquela terra tinha. Tanto é que Moisés ordenou no capítulo de número 13, 20, que os espias trouxessem um fruto lá da terra para mostrar para o povo que a terra era boa. Em momento algum, irmãos, eles receberam ordem para olhar para as impossibilidades. Os 10 espias, irmãos, passaram 40 dias espiando a terra, mas só viram problema, só viram dificuldade, enquanto Josué e Caleb só viam possibilidade. Os 10 não estavam errados em reconhecer que ali havia dificuldades também. A terra seria conquistada, amém? Mas eles estavam errados em ignorar as possibilidades de Deus, amém? Que haviam naquele lugar. E é isso, irmãos. Não vamos ignorar as dificuldades, mas não podemos deixar que as dificuldades superem as nossas esperanças em Deus em relação às possibilidades existentes. Antes dos espias, Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, já tinha espiado toda a terra, já tinha feito um raio-x, estava só esperando eles tomarem a atitude de entrar na presença de Deus, amém? E romper todas as impossibilidades. Terceira lição: mantenha sua língua em harmonia com a palavra de Deus. Olha só, irmãos, o que os 10 espias disseram em Números 13, 33 sobre eles. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dos moradores daquela terra. Eles se consideravam como gafanhotos. Olha só, irmãos. A língua deles não estava em harmonia com o que estava escrito sobre eles. Amém? Não estava em harmonia com o Deus que tinha enviado eles. Mantenha suas palavras alinhadas com a palavra de Deus.
Nossas palavras não podem ser um punhal pronto para ferir as nossas esperanças. A palavra diz, irmãos, que em Cristo somos mais que vencedores, e eu creio, tomo posse disso. Também diz, irmãos, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então coadune sua boca com a palavra. Amém? Filipenses 1,14, ousem falar com mais coragem, sem temor. A palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em seu coração. Você não é gafanhoto, você é príncipe, você é princesa do reino de Deus. O problema, irmãos, não é como você vê o gigante, mas como você vê você, como você se vê. Amém? Pensar e dizer coisas negativas sobre nós mesmos é um perigo. Sabe por quê? Porque isso destrói sonhos. Quarta lição, não esteja disposto a ver, esteja disposto a viver. Irmãos, os 10 espias estavam dispostos a ver, a apenas espiar a terra, somente isso. Para eles, só observar já bastava. Mas Josué e Caleb querem muito mais do que ver. Eles querem habitar, eles querem vivenciar. Que essa história de só ver, não, eles querem entrar. E quem está disposto a viver, irmãos, não olha para a dificuldade, mas encara a dificuldade com fé. Não se satisfaça com menos do que aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Em nome de Jesus, vamos viver, não vamos só ver, vamos viver o que Deus preparou para nós. E vamos muito mais do que ver, ouvir falar, nós vamos vivenciar. Está disposto a vivenciar? Então não pare de lutar. Quinta lição, o que você faz quando se depara com gigantes? Irmãos, só a presença dos gigantes bastou para que os 10 espias retrocedessem no propósito. E olha, irmãos, que cada espia representava uma tribo. Era uma grande responsabilidade recuar. Retroceder era uma atitude vergonhosa para toda aquela tribo que ele estava representando. Então, o que você faz quando você se depara com gigantes? Você retrocede ou você vai em nome do Senhor? O que você faz, irmãos, quando o lugar já está ocupado e parece que as vagas se esgotaram? Josué, Caleb e Davi transporam os gigantes em nome do Senhor dos Exércitos. Faça o mesmo e não retroceda no propósito. Sexta lição. Vai lutar ou vai morrer no deserto? Os 10 irmãos espias, eles estavam mais decididos a morrer no deserto do que lutar. Lutar, irmãos, faz parte da nossa vida cristã. O reino é tomado à força, é revestido de toda a armadura. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 6,11, para nós se revestir dessa armadura. Amém? Quem para de combater o bom combate por causa dos problemas, irmãos, por causa dos gigantes, está morrendo no deserto, está morrendo espiritualmente. Amém? Mas quem decide continuar ao lado de Jesus já é mais do que vencedor. Os gigantes se levantam justamente para você desistir. A vida nem é para te matar, é para você desistir de lutar e morrer espiritualmente. Deus às vezes nos coloca, irmãos, em circunstâncias que conflitam com a nossa promessa, justamente para testar a nossa fé e a nossa confiança e nos provar que Deus é Deus. Amém? Lute. Amém? Sua mente não pode ser mente do Egito, sua mente é mente de quem tem promessa. Sétima lição, cuidado com a opinião da maioria. Dos 12 enviados, irmãos, 10 espias, a maioria, trouxe um relatório de derrota, trouxe um relatório negativo. E o povo abraçou aquela má ideia como se fosse uma verdade absoluta. A maioria nem sempre está certa. Cuidado com o senso comum, irmãos. Nossos principais problemas estão nos paradigmas errados em que se assenta essa sociedade. Amém? Cuidado com a maioria. Não seja influenciado pela maioria, mas tenha personalidade para escolher Deus
todos os dias. Os 3 jovens viram um reino inteiro se dobrando diante da estátua de Nabucodonosor, mas não se dobraram. Josué disse que, independente da escolha da maioria, ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Então, cuidado com as atitudes e opiniões da maioria. Está todo mundo fazendo, mas você, além de não ser todo mundo, você não é do mundo. Amém? 8ª lição. Você representa alguém. Cuidado. Irmãos, segundo nos diz o versículo 3 do capítulo 13, era necessário que os espias fossem os cabeças. Amém? Os cabeças das tribos de Israel. Ou seja, eles representavam o povo e não podiam decepcionar. Amém? Você representa um povo. Você representa uma família. Você não pode decepcionar. Você representa um reino. Mantenha-se puro diante desta humanidade pecaminosa. Não manche de maneira nenhuma as suas vestes. Você não pode decepcionar. 9ª lição. Não é que você vai conquistar. É Deus que vai te dar. Irmãos, eles só precisavam ficar na presença de Deus. Eles não iam conquistar. Havia uma promessa de Deus. Amém? Para eles herdarem toda aquela terra. Eles eram os donos legítimos daquele lugar. Mas, infelizmente, os 10 se esqueceram da promessa e achavam que a vitória seria na força do braço deles. Um exemplo, irmãos, de que Deus era quem dava a vitória foi a cidade de Jericó. Na ocasião, eles só precisaram seguir as orientações de Deus e as muralhas caíram. Amém? É Deus que ia dar, não é eles que iam conquistar. Está mais do que provado isso, irmãos. Era Deus que ia fazer com que eles entrassem naquela terra. Nossas lutas existenciais são vencidas, irmãos, pela permanência na presença do Senhor. As nossas batalhas impossíveis não são conquistadas na força do nosso braço, mas sim pela força do Senhor na nossa vida. Não, na verdade, não somos nós que conquistamos, é Deus que nos faz chegar ao impossível. Não é você que conquista, é Deus quem dá. 10ª lição. Deus quer mudar a realidade de escravidão em libertação. Oh, que maravilha! O povo de Israel, irmãos, nasceu num contexto de escravidão. Eles estavam acostumados a serem escravos. Mas quando Deus tirou eles com mão forte do Egito, foi para dar a eles libertação. Vocês acham que Deus ia tirar lá do Egito e fazer eles morrerem na terra prometida? Deus queria dar o que eles nunca tiveram, irmãos. Liberdade, libertação. Deus tinha um plano para mudar a realidade de escravidão daquele povo. Mas, infelizmente, eles estavam acostumados com a vida velha e se tornaram relutantes ao novo de Deus na vida deles. O primeiro passo para sair da realidade de escravidão é aceitar o que Deus tem para você. Por mais que seja desafiador obedecer a Deus por causa dos gigantes, tenha coragem e fé e siga rumo à realidade que Deus tem para você. É se esquecer mesmo com força das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, que é Deus, é Jesus, é o propósito, é a promessa. Pare de pensar que essa realidade é só para os outros. Amém? Pare de pensar que essa realidade é só para quem tem capacidade. Amém? Mude a sua realidade e permita que Deus mude a sua realidade e mergulhe no projeto de Deus para a sua vida. Você acompanhou até aqui? Muito obrigado por sua companhia. Que Deus continue te abençoando. Aqui, a fonte, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, não para de jorrar. Deixa o teu caderninho aí preparado, escrito assim, ó, YouTube Hamilton Deolindo, e vai só anotando as informações do céu
que Deus vai me dando para compartilhar com você. A Bíblia diz que quando Jesus multiplicou pães e peixe, ele deu na mão dos discípulos para os discípulos compartilharem com a multidão. E é isso que está acontecendo. Deus dá na minha mão para compartilhar com você, Deus dá na sua mão para você compartilhar com outras pessoas, e assim, irmãos, o pão vai sendo semeado, o pão vai sendo compartilhado e alimentando vidas no reino de Deus. Que Deus muito te abençoe. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos que abraçam a causa, aqueles que compartilham, aqueles que comentam, aqueles que curtem. Enfim, muito obrigado, você que faz parte da minha vida através desse canal. Esse canal me une a você, e que Deus continue abençoando toda a sua família e todas as suas causas. Nós abraçamos aqui em oração e intercessão por todos. Deus continue abençoando. A paz.